Sabe quando você tem um dia maravilhoso de férias, de descanso, entretenimento, e chega no final do dia, você tem aquele espaço em que não tem nada para fazer e você se lembra da sua vida pós-férias, das responsabilidades que te aguardam e dá um certo vazio, uma certa tristeza? Então, para mim, essa sensação combinada com uma sensação de deslocamento, desconexão e melancolia é o pano de fundo do filme After Sun. Oi, gente, para quem não me conhece, sou Letícia Lira, psicóloga clínica, e hoje a gente vai conversar sobre o filme After Sun, um filme bem recente de 2022 que está sendo super elogiado e, por incrível que pareça, é o primeiro filme da diretora Charlotte Wells. Antes de começar, eu quero te lembrar carinhosamente para que você se inscreva no canal, ative as notificações, porque isso ajuda no crescimento do meu canal, não custa nada. E também toda semana você vai ser lembrado quando eu colocar um vídeo novo aqui sobre livros, sobre filmes, sobre psicologia. Enfim, eu conto com a ajuda de todos vocês. De uma forma bem enxuta, After Sun parte do ponto de vista da Sophie, que 20 anos mais velha resgata memórias de uma férias de verão que ela passou na Turquia com seu pai quando ela tinha 11 anos. E assim como a memória funciona na vida real, as recordações de Sophie não aparecem necessariamente numa linha contínua entre o passado, presente e futuro. Elas aparecem meio embaralhadas, não sabemos realmente o que de fato aconteceu, o que é real, o que não é, porque realmente a gente pode lembrar de coisas e adicionar coisas por nós mesmos, né? Não voluntariamente, mas a gente pode distorcer certas memórias ou até mesmo adicionar coisas que hoje fazem parte do nosso olhar que não faziam há 20 anos atrás. As memórias estão ali soltas e quem vai tecer um significado e um sentido para elas somos nós, telespectadores, junto com a Sophie mais velha. E com toda essa bagagem, com a experiência de vida, com as situações que a Sophie mais velha já viveu e por ser mãe também nesse momento atual, olhando para essas recordações do passado, ela consegue identificar e reconhecer sensações, sentimentos, comportamentos no pai que na época ela não conseguia identificar da mesma maneira. E apesar dessa Sophie com 11 anos, que é interpretada pela Frank Corio, mais nova, né, e tivesse vivendo momentos que aparentemente eram dias maravilhosos, como jantares no hotel, dias na piscina, passeios, brincadeiras com o pai, conversas e diálogos, a gente conseguia perceber que existia uma certa desconexão e um estranhamento dessa criança diante do pai. Mas a gente também não tem como saber exatamente se isso é a própria Sophie mais velha olhando para trás e percebendo isso, porque hoje ela tem a capacidade de notar isso diante das próprias sensações e vivências dela, ou se a própria Sophie, apesar de ter 11 anos e estar ali ainda vivendo numa certa fase da infância, apesar de não concretizar isso de forma racional e entender o que estava acontecendo, ela sentia, né? Ela sentia o estranhamento, sentia um certo distanciamento desse pai, apesar de não saber explicar exatamente o que estava rolando naquele momento. E conforme o filme vai passando e a gente vai realmente tecendo os sentidos daquelas memórias da Sophie mais velha, a gente também vai entendendo que o pai da Sophie, que é o Callum, que é interpretado pelo Paul Mescal, ele estava passando por uma condição, por um período de muita fragilidade em todos os âmbitos da vida dele, uma fragilidade existencial que repercutia especialmente na sua vida profissional e na sua vida financeira. O Callum é um pai novo, ele tem 30 anos no filme, faz 31, e claramente ele carrega um fardo dessa sensação de não ser um pai suficientemente bom para Sophie, no sentido de conseguir suprir as necessidades dela e de conseguir, na verdade eu não diria nem necessidade, mas de conseguir suprir certos prazeres para ela, de conseguir suprir uma viagem que pudesse proporcionar um quarto maior, cada um com suas camas, que pudesse proporcionar uma pulseirinha VIP em que ela tivesse benefícios dentro desse hotel, que tivesse proporcionado um quarto que eles tivessem acesso a uma piscina só para eles. Então, assim, você vai percebendo de uma forma muito visível e não dita, mas de uma forma muito sutil, que o Callum ele está frustrado com a sua vida, insatisfeito, e isso fica cada vez mais claro quando ele percebe que ele não pode proporcionar o que ele gostaria para Sophie, e para ele isso é um fardo do fracasso.
o ator consegue transmitir isso tão bem que até o fim do filme, né, até depois de ter terminado, essa melancolia me acompanhou durante, acho que 1 ou 2 dias. Então, acho que é realmente algo que consegue atravessar e é um filme que vai atravessar cada pessoa de um jeito diferente, que talvez cada um seja marcado de maneiras diferentes também sobre diversos aspectos que estão presentes nessa obra de arte. E como eu disse, isso não vai ser mostrado explicitamente, verbalizado pelos personagens, mas vai ser mostrado de uma forma muito delicada e sensível através dos olhares, dos gestos, da maneira, dos comportamentos, né, das reações que existem diante das vivências dessas férias. Então, o Callum, ele, em alguns momentos, ele vai até dizer, como um desabafo, certas coisas que nos mostram que alguma coisa não está indo bem e que ele realmente está em grande sofrimento psíquico. Como, por exemplo, quando ele diz que nem imaginaria que viveria até a idade que ele viveu. E juntando com o contexto, né, da conversa, quem assistiu vai lembrar, quem vai assistir ainda também vai perceber. Fora outra situação em que ele está conversando com Sophie, num dos momentos em que ele tem mais conexão, os dois, né, no final do dia, quando os dois estão se arrumando para dormir. E aí ele diz para ela que ela é muito jovem, que ela tem muitas possibilidades pela frente, bem diferente dele, que já está numa fase mais madura e que já não tem mais tantas coisas aí pela frente. Então isso mostra o quanto ele está se colocando diante da vida em relação aos possíveis para ele. É como se ele estivesse diante de um muro em que ele não pudesse ver mais possibilidades para ele no futuro. E de fato, o Callum, ele tá com 31 anos, ele já não tá numa fase tão mais jovem adulto, ele já tá olhando para outra perspectiva de vida, mas também não é uma pessoa que a gente possa dizer que é uma pessoa de meia idade, uma pessoa velha. Então ele tá nesse meio termo, nessa encruzilhada de amadurecimento, mas de fato, o que fica muito visível é que, apesar dele ser uma pessoa muito nova, ele se vê ali numa situação em que não tem uma luz no fim do túnel. E assim como esse pai, a Sophie também está vivendo esse não lugar no mundo. Ela está saindo da fase da infância, está entrando na fase da adolescência, e aí ela tenta encontrar, se encaixar, buscar algum lugar para para pertencer, na verdade, e a sensação é que ela ainda está nesse deslocamento. Claro que de maneiras bem diferentes os dois vivem isso, mas a Sophie está vivendo também esse momento de nem menina nem mulher e tentando encontrar uma identificação ou não ali naquelas férias em que ela também vai descobrir muitas coisas e de alguma forma também vai viver muitas primeiras vezes ali, né? Primeiros momentos para ela. Não espere uma linha contínua de um filme que vai chegar no ponto e vai ter um plot twist ou vai ter um clímax que vai nos chocar, ou que vai nos surpreender, ou que, enfim, vai chegar no momento ápice ali. Mas eu acho que é justamente essa a beleza do filme, de fazer com que a gente se conecte não necessariamente numa visão mais prática, racional ou estruturada, mas sim através dos nossos sentimentos. O que surge ali? Quais são as sensações que estão presentes? O que esse filme nos gera? E eu acredito que é uma sensação que pode chegar a ser visceral e que cada um, como eu disse anteriormente, vai viver da sua maneira. O filme deixa isso muito nas entrelinhas, nos olhares distantes, na desconexão entre o pai e filho em alguns momentos, né, no silêncio que se faz ali entre os dois e nas imagens que nos convocam a refletir entre os dois, entre os elementos que estão ali presentes, como a água, o mar. Então, assim, é um filme que realmente abre muitas margens para muitos sentidos, muitas formas de sentir, né, e de mergulhar nessa obra. É importante ressaltar aqui que o filme lida com questões delicadas, como a desistência e a desesperança com a vida, a questão do suicídio. Então, para quem acha que vai gerar muito desconforto ou que está num momento mais delicado, enfim, aqui fica esse alerta e esse aviso. Se você ainda não assistiu After Sun, vá de peito aberto, procure sentir ao invés de encontrar explicações. E se você já assistiu, adoraria saber o que você achou aqui nos comentários. Também, se quiserem deixar sugestões de filmes para os próximos vídeos,
coloca aqui e quem sabe não é o próximo vídeo para vocês. Se você gostou do vídeo, por favor, ative as notificações, se inscreva no canal, porque isso ajuda a distribuir esse conteúdo para mais pessoas que se interessam por filme, cinema, que gostam de assistir um bom filme. Então, fica aí o pedido e até o próximo vídeo.